Então, a gente recordando o tema da nossa última semana de aula, do segundo trimestre, eu vou dar uma rápida revisada no conteúdo que a gente estudou nesse período, né? Que foi o conteúdo de isomeria. A isomeria é a propriedade que as moléculas orgânicas têm de terem uma determinada forma, uma única forma, que representa diversos compostos. Da mesma forma como eu tenho a possibilidade de contar letras, né? R, O, N, A, por exemplo, essas 4 letras combinadas entre si de diferentes formas, elas podem dar origem a diferentes palavras, como por exemplo, Roma, amor, né? Mora, Omar. Eu consigo ver só apenas essas daqui que eu consigo formar, mas você tenha outras. A isomeria, ela vai ser uma propriedade muito parecida com essas combinações de letras para formação de palavras, tá? Então, na química, a gente vai ter um tipo de isomeria muito parecido com isso, que é a alteração da posição no caso aqui de uma letra, a gente vai fazer uma analogia da alteração da posição de um átomo dentro de uma molécula. Quando a gente tem esse tipo de isomeria que muda a posição de um átomo na molécula, ou seja, muda a constituição das ligações, a gente diz que a isomeria é constitucional, tá? Então, na isomeria constitucional, muda-se a conectividade das ligações, né? Muda-se a posição dos átomos dentro da molécula. Pegando aí como primeiro exemplo, se eu pegar a fórmula molecular, né? Lembra-se que a fórmula molecular ela é o quê? A fórmula que dá os elementos que participam da substância e as suas respectivas proporções nos seus índices, né? Então, a fórmula C3H6O, ela pode definir mais de um tipo de substância, tá? Então, essa fórmula aqui, ela tem diversos isômeros associados a ela. Por exemplo, pegar os isômeros desta forma, vou começar aqui então. Primeiro que eu vejo é o isômero desta molécula aqui, que eu vou representar na fórmula simplificada, que é a famosa acetona, que é utilizada para tirar esmalte de unha, né? A acetona, ó, tem 3 átomos de carbono, ó, 3 hidrogênios. Quantos hidrogênios ela tem? Como que a gente conta? A ponta tem 3, nessa ponta tem 3. Aqui neste carbono já tem 4 ligações, não precisa de mais, então não tem hidrogênios. 6 hidrogênios, 3 carbonos e um oxigênio. Tá? Então, deu esta fórmula. Outro composto que pode ser definido por essa mesma fórmula é um simplificado desse daqui, que seria um aldeído. Olha só, aldeído o aldeído também vai ter a mesma fórmula molecular. Olha só, eu desloquei o oxigênio da dupla do meio para a extremidade. E a fórmula não mudou, a fórmula molecular continua a mesma. Ó. Aqui tem 3 hidrogênios, 2, totalizando 4, 5. Os 3 carbonos e o oxigênio. Também me dá a mesma fórmula. Tem mais outros ainda. Vou fazer só mais um exemplo, que é para verificar que quando a gente tira a dupla, às vezes a gente pode colocar uma ligação cíclica, fazer um ciclo. Você tira uma dupla e faz um ciclo. Por exemplo, se eu pegar aqui a acetona, o que vai acontecer? A acetona, ela tem esses 3 carbonos e eu coloco o oxigênio aqui no meio, para se ligar com os 2 carbonos.
Ó. Essa molécula existe, né? É um éter cíclico de quatro átomos. Tem 2 hidrogênios aqui, 2 aqui, 6. E 3 carbonos e um oxigênio. A mesma fórmula molecular. Então, nessa mesma fórmula molecular, olha só, eu tenho definido uma estrutura de um aldeído, de uma cetona, de uma cetona, de um aldeído e de um éter, que são compostos totalmente diferentes, tá? Os éteres diferem bastante dos aldeídos e cetonas, mas essa fórmula molecular também define outras estruturas, tá? Essa lousa aqui de usar, que é de giz, eu vou apagar já a próxima lousa para a gente poder continuar nos outros tipos de isomeria. Então, a constitucional é essa isomeria que eu construo as estruturas mudando a conectividade dos átomos. Ó, repara que todo mudou, teve mudança de posição de átomo, tá? Então, essa é a característica da isomeria constitucional. Agora, e ela é bem mais fácil de ler. Agora, eu tenho outras isomerias que elas são um pouco mais sutis de se observar. Não são isomerias aonde eu mudo a conectividade dos átomos. A conectividade continua a mesma, o que muda é só a configuração espacial ou a configuração de relação entre grupos. No primeiro caso, a gente tem um pouquinho mais simples a isomeria geométrica. Na isomeria geométrica, o que acontece? Olha só. A gente tem, ó, eu já falei para vocês que os compostos, né, que só tem ligações simples, pegando aqui como exemplo um composto de 4 átomos de carbono. Vou desmontar esse ciclo e colocar 4 átomos de carbono. Essa linha era aceite 1, 2, 3. Já tentei ainda assim. Uma ligação só. Bom, eu vou então representar para diferenciar, para que vocês percebam a diferença entre uma coisa e outra, que é o seguinte: eu já falei que quando a gente tem ligações simples, as ligações simples elas podem girar no seu próprio eixo, tá? Podem sofrer rotações no seu próprio eixo. E é claro que existem barreiras rotacionais para essa geração, esse giro, por conta dos grupos substituintes, né? Que tem volume que muitas vezes eles podem se repelir, se chocar, tá? Mas, na grande maioria das vezes, a barreira ela é uma barreira energética pequena que permite que esse processo de rotação aconteça mesmo a temperatura ambiente, não precisa de muita energia, tá? Nas ligações simples, tá? Isso é comum. Então, se eu pegar aqui, ó, essa estrutura, imaginar aqui, ó, que eu vou desenhar ela na lousa, esses modelos, viu? Ó, essa daqui é uma que tem o quê? 4 átomos de carbono. Já estudaram isso, né? Carbono, hidrogênio só, não tem ligação dupla nem tripla. Que tipo de hidrocarboneto que é? Um alcano. Portanto, qual é o nome deste alcano que tem 4 átomos de carbono numa sequência linear? Butano, né? Tudo bem. Então, ó, vou desenhar ele aqui na lousa. Da forma como está, o butano, só que na representação simplificada. Então,
Então, na simplificada, desse jeito aqui, ó, como ele está, ó, eu represento assim, o butano. Mas eu posso representar o butano, de repente, que girou para cá, ó, e ficou na forma de zigue-zague. Então, se ele está em zigue-zague, o que vai acontecer? Vai mudar alguma coisa? Não. Só mudou a maneira como eu escolhi representar o papel ou na lousa, tá? Porque essas ligações, elas têm liberdade de movimento, e essa liberdade de movimento me dá liberdade criativa na hora de representar esses compostos. Então, essas duas estruturas são a mesma coisa. Agora, se eu disser, vamos transformar os dois átomos de carbono que estão no centro dessas duas moléculas, que são a mesma na verdade, numa ligação dupla. Se eu transformar numa ligação dupla, olha só, daqui eu venho para cá. Se eu colocar uma dupla aqui, então vai acontecer isso. Dupla. Pronto. E aí? O que teremos de diferente? E nesse caso, se eu colocar a ligação dupla, o que vai acontecer? Entre esses dois átomos vai ficar assim, né? Então, ó, aí aqui, ó, esse que eu representei assim, dessa forma, ó, ele, esse composto, então o que eu posso fazer, ó? Já que ele está assim, eu posso pegar esses dois hidrogênios aqui, ó, retirar os dois hidrogênios e fazer uma ligação dupla. Então, para fazer uma ligação dupla carbono-carbono, o que precisa acontecer? Eu preciso retirar um hidrogênio, né? Retirando um hidrogênio, a gente tem essa situação aqui, ó. Só colocar mais um hidrogênio frio aqui. A gente tem a situação aqui. Qual é a diferença neste caso? Eu consigo transformar esta molécula nessa facilmente? Consigo? Não, eu não consigo. Por quê? Conforme eu já havia dito, as ligações simples têm essa liberdade de movimento, mas quando eu vou com uma ligação dupla, a liberdade de movimento é perdida, tá? A ligação dupla torna o sistema rígido e que não permite mais esse giro. E ao não permitir mais esse giro, diferencia um lado do outro. Se eu imaginar que por essa ligação dupla me passa um plano de simetria, tá? Que vai dividir a molécula em duas partes, aquilo que está para cima e o que está para baixo. Então, neste caso, o que eu vou obter? Dois substituintes iguais para baixo, né? E dois substituintes iguais para cima, que são os hidrogênios. Quando eu tenho dois substituintes iguais do mesmo lado, eu digo que eu tenho um isômero geométrico da molécula que se chama cis. Cis, né? Igual, está do mesmo lado. Esse é o significado. Agora, o outro caso, quando a molécula estaria em zigue-zague, o que vai acontecer? Uma situação diferente. O zigue-zague vai me dar isso daqui. Esses modelos são bem ruins, os novos aí. O zigue-zague, ó, aqui, o que aconteceu?
Quando ele está nessa forma de zigue-zague, ele se torna um composto com dupla, a dupla também não pode mais girar, tá? Antes aqui podia, então não tem diferença desse para esse. Agora, neste caso não, ó, o substituinte metil está aqui para baixo e o outro está para cima. Eles estão em lados opostos em relação ao plano da dupla, tá? Então, quando isso acontece, eu tenho o isômero que é chamado de trans, porque coloca, né, os grupos iguais opostos. Então, são os isômeros trans, tá? Então, são esses os isômeros geométricos principais dos compostos que têm ligação dupla, né? Então, tem sempre que observar essa característica dos compostos que têm ligação dupla, que é a possibilidade da gente ter isômeros geométricos cis e trans, tá? Então, eu acho que para a revisão de hoje é o mais importante. Na próxima aula eu pego mais um pouquinho de outro tipo de isomeria, que aí eu preciso montar os modelos, que é a isomeria geométrica que existe nos compostos cíclicos também, que a gente viu. Aí eu explico rapidamente e aí continuo a outra isomeria, que é a isomeria ótica, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau para vocês.